topamos na hora, assim, uma viagem muito diferente, totalmente, assim, uma coisa que eu jamais imaginei que nós iríamos fazer algum dia. E nós encaramos essa aventura, assim, de olhos fechados, literalmente, porque nós deixamos tudo a parte deles, fazerem um roteiro, ir atrás de tudo, então nós simplesmente fomos. Oi, eu sou a Cris Formal e esse é o Conexão Arc Design, um podcast para arquitetos e designers apaixonados por viagem, como a gente, né, Adri? Muito. E a gente tem uma viajante hoje que fez uma viagem há muito tempo atrás, mas eu fui lá, desencavei a tal da viagem, a Gi. Ela fez uma viagem bem inusitada há um tempinho atrás, mas ela vai contar mais pra gente. Gi, seja bem-vinda. Muito obrigada. E eu vou pedir pra te fazer uma breve apresentação tua, enfim... E depois a gente já pode começar a falar do destino. Olá. Do destino não, do formato de viagem. Eu sou Gislaine Maffei, eu sou designer de interiores, formada há 10 anos. Bastante tempo já. Muito. É que eu fiquei fazendo as minhas contas. É, mais do que a viagem. A viagem faz uns... 5 anos. 5 anos. Eu achei que fazia mais tempo. Mas foi logo ali, se tu for pensar assim. Agora conta pra gente. Bom, que viagem, o que a gente Que vai falar formato sobre é agora? esse? Que formato é esse? então, há 5 anos atrás, um casal de amigos nossos veio almoçar lá na nossa casa e eles nos convidaram para fazer uma viagem para os Estados Unidos. Nós aceitamos, ok. E aí depois eles vieram dizer que a ideia deles era fazer uma viagem de motorhome. Tinha um upgrade. Um pequeno detalhe, assim. E nós, nossa, topamos na hora, assim, uma viagem muito diferente, totalmente, assim, uma coisa que eu jamais imaginei que nós iríamos fazer algum dia. E nós encaramos essa aventura, assim, de olhos fechados, literalmente, porque nós deixamos tudo a parte deles, fazerem um roteiro, ir atrás de tudo. Então, nós simplesmente fomos. E foi muito legal, nossa senhora, foi uma viagem espetacular. E quanto tempo vocês ficaram ao todo, viajando com o motorhome? No total da viagem foram 17 dias, mas viajando de motorhome foi 13, foram 13 dias. Então, nós saímos de Las Vegas, fizemos um roteiro, passamos por 4 estados dos Estados Unidos e depois retornamos para Las Vegas de novo. Gente, é uma das coisas que eu adoraria. Eu não sei se eu tenho muita disposição. É bem legal. Óbvio que eu não, né? Eu não dirijo, não. Quero aproveitar o entorno, meu marido que se Os guris se vira, dividiram pra dirigir? Sim, na verdade o meu marido dirigiu 70% da viagem, mas só eles dois, né? As mulheres ficaram só curtindo só a em paisagem. Não, nem tem como, né? É uma coisa muito grande, é um trambolhão. Deve ser bem totalmente diferente. fora da realidade. Agora começou a ter algumas opções aqui próximo da gente, né? Mas conta assim, há 5 anos atrás. E o que mais te chamou a atenção, assim, dessa viagem? Uma coisa que tu não esperava e que te surpreendeu? É que na realidade, como a gente estava de motorhome, a gente até era uma das dúvidas, assim, em questão do roteiro, mas a gente focou mesmo para ir para os parques nacionais. A gente tentou fugir da cidade grande justamente porque é um trambolho, né? É muito difícil, é um trânsito, estacionamento. Então nós focamos bem nessa parte de natureza, assim. Foi fantástico, claro, né? Teve momentos maravilhosos, teve momentos que nós estávamos mortos de cansados. Foi uma experiência bem diferente, assim, foi muito bacana. Então, nós passamos por vários parques nacionais, conhecendo os parques. Quais foram os estados, as cidades que vocês passaram? Nós passamos pela Arizona, Califórnia, Nevada e Utah. Bastante coisa. E aí nós fizemos 13 dias. Foi bem. Tu te lembra quantos quilômetros deu todo? Não. Essa De informação. quilometragem não. Essa tu pegou. Eu imaginei, mas era só por curiosidade. Números não é comigo, por favor. Quando tu começou a falar sobre, teve momentos maravilhosos. Teve perrengue?
Ai, A ó, gente sempre faz sempre pergunta, mas teve. qual é a hora? Sempre teve. Na verdade, o nosso maior perrengue foi porque nós batemos o motorhome. Eu acho que eu não sabia disso. Conte-nos. Porque justamente por ele ser muito grande, foi bem no final da viagem. Ainda assim. bem. Na verdade, foi tranquilo, Sim. mas é uma burocracia, né? É uma função. O meu marido foi estacionar num dos parques que nós íamos visitar. E, confiante, né? Não, agora já sei. É sempre o momento que acontece o problema. E aí, na hora de estacionar, ele pegou num outro motorhome, que até era da mesma companhia. Então, por um lado, foi mais tranquilo. Sim. Mas aí aciona toda a função de acionar o Aham. seguro, de fazer toda essa questão. Mas a gente Sim. seguiu, terminou a viagem com o motorhome batido e tudo certo. Mas foi bem tenso, assim. Momentos de tensão. O momento foi... Mas não chegou a atrapalhar o roteiro de vocês. Não chegou a atrapalhar. Graças a Deus, foi bem E como de é que boa. era a rotina de vocês, tipo, no dia a dia, assim, dentro do motorhome? Tudo. Dependia muito de onde a gente tava, né? Dependia muito do lugar. Então, o que acontece? Teve vários lugares que a gente já deixou reservado um camping específico pro motorhome. Então, tinha camping de tudo que era tipo, assim. Tinha os campings mais simples, que a gente só estacionava e não tinha nada de infraestrutura. Tinha outros campings que era, tipo, surreal, assim. Era uma estrutura de outro mundo. Bacana. Bem de Estados Unidos mesmo, assim. Então, com banheiro, chuveiro, tinha camping que tinha até máquina de lavar louça, de lavar roupa, desculpa. Tinha uma estrutura fantástica. Então, normalmente, o que a gente fazia? A gente tomava café da manhã no motorhome, ou, tipo, se ia no mercado, comprava coisas de café. nós saímos de Las Vegas, já passamos no mercado, enchemos o motorhome e fomos, assim. E aí, claro, a cada pouco nós íamos pro mercado. Nós dormimos também várias vezes no estacionamento do Walmart, então, tipo, o mercado tava ali, né? Eu lembro de algumas fotos, porque já faz, né, 5 anos, mas eu lembro de algumas. Nossa, pra mim esse foi o melhor momento, assim, dormir no Walmart, nossa, que sonho! Chegava lá, daí você arrumava tudo, daí dava uma passeadinha, né, fazia mais umas comprinhas, nunca é demais. E dormia, era bem legal, assim. E as outras refeições, normalmente almoço, janta, normalmente nós comíamos fora. Assim. Teve alguns dias que a gente comeu no motorhome, mas aqui realmente ele é bem compacto, limitado, né? Tipo, por mais que tenha uma infraestrutura, ele é bem compacto, né? Então, até eles riam na minha cara que eu falei que eu ia fazer alguma refeição, eu ia cozinhar, né? Porque eu adoro cozinhar. E aí eles falaram, não, tu não vai, porque senão tu vai deixar o motorhome inteiro cheio de comida e vai fazer bagunça. Mas sim, eu fiz umas coisas. Uma comidinha. Nossa, a Gi é muito boa, Gi. Agora que ela falou, eu me lembrei de umas coisas aqui. Eu ainda não conheço. Uma memória. Vamos lá. Memórias afetivas. Sim, o motorhome. Ai. E como é que era a divisão dos ambientes? Como é que era composto o motorhome de vocês? Então, o nosso motorhome ele era para 7 pessoas, né? E vocês estavam em 4? Pois é, um período. Porque quando nós saímos de Las Vegas, tinha uma amiga nossa que estava morando lá. E aí ela e os 2 filhos fizeram um trecho com nós. Então, no primeiro trecho, nós estávamos em 7 mesmo dentro do motorhome. E como é que era? Então, na verdade, tinha um quarto de casal, bem no fundo. Claro, né? Tudo extremamente apertado, assim, nada totalmente fora da nossa realidade de projeto, sabe? Sim. Então, tinha uma cama de casal com um armário, com uma circulação de, sei lá, acho que eram uns 25 centímetros, assim, ao redor da cama. Diferente do que a gente projeta. Do que a gente tá acostumado, Não sei se eu conseguiria projetar, por exemplo. Não é pra todo dia, né? Não. É um período de viagem, tu tá ali, sei lá, 15 tem dias. Um limite de Exato. né? Tu tem um tempo. Porque a gente precisa de um espaço mínimo pra circulação, né? Com o estado mental, pra manter o estado mental em dia. Não, e a ideia lá é pra dormir, Exato. né? Fazer o básico. Tanto é que banheiro, chuveiro, essas coisas, quando nós ficávamos no camping, nós acabávamos aproveitando a estrutura, né? Sim. Mas tinha, então, o quarto de casal, aí depois tinha um corredor, e entre os corredores tinha a cabine do banheiro e a cabine do chuveiro. Então, tipo,
extremamente minúsculo. Meu marido batia a cabeça, porque era baixo, porque meu marido é alto, era tudo mais... Tudo assim. Aí depois tinha uma mini cozinha, e aí tinha um sofá que transformava numa cama e uma mesa que transformava em outra cama. E em cima do motorista, daí tinha um... Tipo, aí era gigante, era um colchãozão gigante, assim. Um tatame, pra quase. mais 2 pessoas, que foi onde eu e o meu marido dormimos, assim. Era bem legal, tipo, era lá em cima, era espaçoso, mas era... Sim. Tipo, eu tava deitada, logo já tinha o teto, assim. Foi bem... Não dá pra levantar no impulso, né? Não. Já pensou Bate direto. Tem até um conceito, enfim, de casas, né? As tiny houses, que agora que tu falando assim, ele dobra e vira tal coisa, eu fiquei lembrando de alguma coisa que eu vi também. Ai, gente, mas eu não sei, claro, depende muito da tua necessidade. Mas... eu acho que chega num ponto que tu se sente meio sufocado pelo espaço, né? Ou essa rotina, tipo, todo dia desmonta a mesa pra virar cama. Tem coisas... Se é um passeio, se é ok, né? Tu sabe que tem um prazo de término, né? Exatamente. Acho que... Mas claro que é interessante a gente ver como que esses espaços são aproveitados, a versatilidade deles e essa inteligência por trás do mobiliário. Tipo, exato, né? Que existe cada vez mais, né? Porque tem lugares que metro quadrado é um absurdo de caro. Então, não comporta, não consegue. É verdade. Na verdade, nós estamos numa realidade muito boa, né? Tipo assim, com os espaços amplos e tudo mais, né? Então, Mas foi bem legal, E tu faria de novo essa viagem? Não só faríamos como estamos pensando em fazer. Agora vamos com as crianças. Os mascotes. Porque era exatamente isso. Tipo, a gente sempre falou, a gente vai ter que repetir essa viagem com as crianças, vamos ter que repetir. Aí a ideia legal. é já tem uma previsão de data? Não, na verdade estamos estudando, assim. As crianças são muito pequenas. A minha tem 13,5 e as deles tem um de 4 e um de 2. Então são muito pequenininhos, mais uns 2 aninhos, quem sabe. Eu tenho quase 7, eu faria. Ele iria pensando mesmo. Nossa, ele ia achar muito legal. Ele iria amar. Porque quando eu era criança, o meu sonho era fazer uma viagem de motorhome. Sim, porque tinha muitos filmes, né? Sim. Até nem sei se era motorhome que chamava. Sei. Era? Tá bom. Acho que era. Eu não lembro. Mas, sim, lembro dessas... Trailer! Como que é aquela pessoa que diz que a gente não pode ratear não lembra que era trailer? Ai, meu Deus. Pois é. Trailer sem motorhome, com... E como é que o trailer vai prender no carro? Ai, mas os filmes engatado. Eram assim, muito vintage. Muitos anos. Conexão Arquidesign é cultura, obviamente. Mas hoje aqui, até no Brasil, né? Hoje tu vê muitas opções, né? Eu sei que tem uma empresa que trabalha só com isso aqui no Brasil. Sim. E que tu pode montar do jeito que tu quer. Então, tu chega pra eles e tu diz, eu quero desse jeito, eu quero assim, assim, assado, eu quero nesse estilo, eu quero com essas coisas. E eles te entregam pronto do jeito que tu quer. Do interior. Eu gostaria um dia de ter essa experiência, mas eu acho que dá muito trabalho. Porque a gente já tá... Não é o nosso chão, né? Nós estamos habituadas a projetar imóveis. Sim. E projetar móveis... automóveis. Eu acho que tem que ter um conhecimento muito grande, né? Até porque, tipo, tudo tu tem que pensar que ele vai estar andando. Então, exato. Pra não cair. Uma coisa muito... Mas uma especialização que eu ainda tenho vontade de fazer, e talvez em algum momento da minha vida eu faça, é pra fazer ambientes náuticos. Isso deve ser eu acho parecido, porque os ambientes são muito pequenos também, né? Aliás, eu espero projetar só grandes iates. Mas são espero poder um dia te contratar, Cris. Isso aí. Não, brincadeiras à parte, são espaços limitados também, né? A gente não tem, né? Claro, dadas as circunstâncias, tem algumas embarcações maiores e tal, mas eu acho muito interessante, sabe? É uma coisa que me fascina, assim, de ficar pensando
Justamente nesses pormenores do... Eu adoro ver, mas assim, me pensar... Não. Ai, imagina. Eu gosto. Não. Eu gosto. Projetar o interno de uma lancha. Não, Ai, eu Imagina ia projetar um cruzeiro. Quem projeta? Imagina projetar um cruzeiro. Não. Ai, o cruzeiro, daí teria que ter uma mega equipe, né? Mas porque são imagina, muito... seria Sim, fantástico. e dá pra te sair da caixa, né? Uhum. Uma coisa mais temática e tal. Uhum. É legal. Cruzeiro, o navio de cruzeiro eu acho mais complexo. Assim, eu estaria feliz uma lancha, um iate pequeno ali, tá? Pode ser. Não sei quantos pés, mas enfim. O que mais? Deixa eu pensar. A gente já perguntou do perrengue. E desses lugares, então, né? Acho que da forma como a viagem foi feita, a gente acabou fazendo algumas perguntas mais pontuais. E sobre os destinos que vocês visitaram, foi a primeira vez que vocês foram para esses destinos ou vocês já tinham ido? Sim, na verdade Las Vegas eu já conhecia, né? Já tinha ido um tempo atrás. Mas Las Vegas foi um momento de passagem, assim. Então, bem dizer, até na volta nós ficamos... era para ficar 2 dias... Não, um dia nós ficamos 2. Mas os outros destinos, não, ninguém conhecia. Até porque são bem focados para parques nacionais. Então, nós fomos para o Yosemite, nós fomos para Sedona, nós fomos para o Zion, nós fomos para o Grand Canyon. Então, são tudo coisas bem natureza, assim, bem voltado. Daí, então, ninguém conhecia, foi bem legal, assim. A gente, por exemplo, em Yosemite, os guris fizeram umas trilhas de, sei lá, 20 e poucos quilômetros, 30 e poucos quilômetros, de trilhas de ficar escalando pedra, basicamente, sabe? Eram trilhas... E vocês faziam o que enquanto isso? Então, no primeiro dia nós ficamos pelo parque, dando uma volta. No segundo dia eu tentei ir junto, mas eu não consegui acompanhar. No segundo quilômetro eu falei, podem ir, tchau, eu não vou aguentar. Eu fiquei brava, falei, não quero mais, e deu. Aí o meu marido ficou comigo, daí ele fez comigo devagar, com calma, foi assim uma experiência ótima. Deve ser muito diferente. Foi muito legal. Eu não consigo me imaginar fazendo, porque do jeito que eu sou estabanada, eu ia parar no hospital muito rápido. Eu consigo também, se meu marido estiver comigo, eu consigo. É, eu sei que ele vai saber que eu vou cair. Tipo, vai estar ali. Não, o meu problema foi de pique mesmo, né? Porque saíram, pareciam que tinham que fazer em tempo recorde, assim, né? E aí nós seguimos trilhas diferentes. E aí até foi bem engraçado, porque Yosemite é a terra dos ursos, né? E aí nós estávamos quase chegando no final, lá em cima, no topo, que era o ponto. E aí nós ouvimos umas pessoas falando, ai, não sei quem, alguém viu um urso, alguém viu isso aqui. Meu Deus, aí foi uma adrenalina total, assim. E vai na pernada, vai rápido, com medo, e pra chegar... Jesus Cristo, agora eu me Mas daí deu tudo certo, não sei, pelo menos nós não vimos os ursos. Não, seria legal também, né? Tipo, acho que não. Assim, Acho que não. Eu não ia gostar. E esse passeio que vocês estão pensando, essa viagem, vai ser repetir esses passos? Ou... Provavelmente não os mesmos roteiros, né? Mas essa mesma ideia. A gente não nem amadureceu, nada. A gente só falou que um dia a gente vai fazer uma viagem com as crianças. A ideia daí sim é pegar cada um motorhome. Então, cada família tem seu motorhome para as crianças fazer a bagunça que quiserem. Sim. Mas não definimos nada, assim, mas provavelmente vai ser a mesma ideia, assim, ir para algum parque nacional, de repente para alguma outra região, mas Estados Unidos, parques nacionais, mas não repetir o que a gente fez. E desses lugares que vocês visitaram, qual tu voltaria, com certeza, e qual tu não voltaria? Se tiver algum, né? Eu acho que Sedona eu voltaria, que é uma cidade muito linda, assim, uma cidade muito fofa, bem voltada para a natureza, é uma cidade bem turística, né? Mas toda voltada para a natureza, assim, achei um lugar muito, muito aconchegante, sabe? E eu acho que voltaria para todas, acho que eu não deixaria nada, assim... Ah, que bom, não né? Não deixaria de ir, porque cada um tem suas peculiaridades, né? Sim. Em Utah, por exemplo, a gente pegou só uma pontinha de Utah, porque no último dia, último dia do roteiro, era para no dia seguinte fazer mais um pedaço, só que tava todo mundo muito cansado, a gente já tava, tipo, esgotado e tava muito calor. Em Utah tava, tipo, 46, 45... Nossa.
Então, tava muito quente. Daí, a gente, vamos cortar, a gente tira essa última parte, vamos voltar direto. Por isso que a gente ficou um dia mais em Las Vegas, né? Daí nós voltamos no dia seguinte pra Vegas e deixamos. Então, Utah tava insuportavelmente calor, assim, todo o resto tava. Mas lá foi onde a gente pegou mais calor, assim. Mais calor ainda, porque a gente tá habituado com um clima bem mais tranquilo, bem mais leve, né? Então, mas muito legal, assim. Então, não sei se de repente a gente não coloca o que a gente deixou pra trás e faz algum outro tipo, mas a ideia é fazer alguma coisa. E vai ser incrível, com certeza. E eu acho que agora, hoje em dia, deve ter uma infinidade de motorhomes, né? Porque na época, bem dizer, aquela empresa, acho que era a maior empresa, não tinha muitas outras, assim, que fazia. A gente via muitos motorhomes de gente, dos próprios donos, assim, que eram umas coisas surreais, assim, tu olhava, tipo, era a nossa casa, era a nossa casa. É um hábito, né? Até tem um canal do YouTube que eu acompanho, que fala sobre automóveis e tal, esse universo automobilístico. E o rapaz, né, o proprietário do canal Rapaz, nossa, hoje estou bem idosa. Ele é aqui do Rio Grande do Sul e ele mora agora, eu não lembro qual que é a cidade, mas enfim. E ele mostra que às vezes no final de semana ele pega o motorhome, vai com a família, daí tem os amigos que também são daqui, que também tem. Então é um hábito, a gente que não tá habituada a isso, né? Não, é bem comum lá, é bem comum. Mas se a gente já tem começando aqui, significa que lá já tá bem. E o que eu ia perguntar também é, vocês definiram, tipo, a gente precisa de um motorhome pra 7 pessoas. Ou vocês puderam escolher o modelo, tipo, que nem uma casa, assim? Não, na verdade tinham opções, acho que eram de 4, 5 era ou pela 7. capacidade. Não era nada muito... Sim. Era bem limitado. Não, é tudo bem, era bem padrão, assim. Por isso, hoje deve ter outras empresas com outros perfis de motorhome, outras ideias, né, outras propostas. Mas essa empresa era capacidade de 4, de 5, de 7, se eu não me engano. E nós acabamos pegando o maior, tipo, mesmo antes de saber que nós íamos ir um trecho em 7, até por praticidade, por comodidade, né? Sim, pra ter um pouco mais de espaço. Tão apertado. Sim. E tu lembra, se os guris comentaram alguma particularidade em relação ao trânsito, assim? Não sei se tu lembra, tipo, de terem pesquisado algo em relação ao trânsito pra se locomover lá, alguma coisa assim? Tu te lembra? Na verdade, o roteiro foi feito, né? Tipo, o roteiro já tava todo programado. Mas em relação a trânsito de movimento, essas coisas foi muito tranquilo, assim. Acho que até pelo perfil da viagem, tipo, justamente por ter fugido da cidade grande. Facilitou, né? Facilitou muito. E lá as estradas são fantásticas, né? Lá tudo funciona. Então, nesse ponto, é muito bom lá, né? Como é que a gente tá de tempo, Fábio? Em 6. 6? Então dá pra perguntar mais umas coisinhas. Dá pra viajar mais um pouco. E esse roteiro, né, esses lugares que vocês conheceram seriam provavelmente lugares que em um momento que tu, sei lá, tu tá de carro, tu não vai fazer tudo isso, não tem como. No mesmo período, vai ter que dividir em várias etapas, né? Não tem como. Então o motorhome, ele facilita também, ele possibilita esse tipo de conhecer o espaço, né? Não, e principalmente com criança, né? Porque agora a gente pensando com criança, tipo assim, fazer uma viagem de carro, deixar a criança 5, 6 horas um dia trancada no carro, todos os dias. Olhando pra esse lado é bem mais prático, tem como, né? Então isso facilita bastante essa questão. Depois eu posso contar pra vocês. Depois daí é viajar com crianças de motorhome. E em Vegas, como que foi? Vocês ficaram 2 dias, né? E o que vocês fizeram? Como que foi a rotina? A gente vai aproveitar esse restinho cantinho de Vegas. Vegas é um mundo à parte, né? Eu já fui 1, 2, 3 vezes, eu acho, pra lá. Eu só fui uma. Eu fui 3 vezes pra lá. Vegas é um lugar totalmente inusitado, assim. Então, a gente, na verdade, foi visitando mais os hotéis.
Porque essa nossa amiga tava grávida. Então, pra ela foi tudo muito cansativo. Então, a gente não conseguia ficar batendo perna o tempo inteiro, né? Então, nós pegamos um dia, assim, a gente foi visitando os hotéis, alguns pontos turísticos, mas a gente não fez grandes coisas em Las Vegas, assim. A gente ficou um pouco mais... Até porque era final de viagem, né? E final de viagem, a gente tava bem esgotado, tava bem cansado. Então, a gente acabou não fazendo muita coisa nessa vez que nós fomos pra Las Vegas. E vocês foram em que período? Que faltou essa pergunta, né? Setembro. Ah, já tava... Setembro. Já tava querendo começar o outono ali. Mas é bem quente ainda. É bem calor. A gente foi... O ano passado eu fui pra lá em agosto. Nós pegamos, era 46, 48 em Las Vegas. Foi, eu passei frio em Las Vegas. Tá, tu foi que período? Eu fui em maio. Tava começando a entrar no verão. E nossa, a gente foi... exatamente. A gente foi sem olhar a previsão, porque a gente pensou, é óbvio que vai estar quente. Só com roupas de verão. Que bom, comprou tudo lá. Não foi bem essa a realidade. Mas, gente, a gente andava... Tipo, eu tinha levado um casaco, a minha amiga também tinha levado um blazer. A gente não tirou aquilo em momento nenhum. E a gente se apertava assim, tipo, andava na rua, vinha aquele vento. Gente, quem é que passou frio em Las Vegas? Ninguém. Mas as condições climáticas são bem tensas normalmente, né? Muito quente. Porque mas a gente foi nós voltamos de Nova York há 2 semanas atrás, né? E umas amigas nossas estavam lá uma semana antes, estava 35 graus. Eu passei frio lá. E essa semana tá chovendo que tá tudo alagado. Então é uma coisa muito louca, né? Tipo, vai muito na sorte às vezes também. Sim, era pra estar quente, assim, né? Agora sim. Pra começar a baixar, assim. Mas diz que tá chovendo um horror que até dentro dos metrô tá tudo alagado. Nossa, não acompanhei. Bem complicado. Então vai um pouco da sorte. Exatamente não adianta. o que eu ia falar. Assim, não existe uma previsão, né? A gente sabe que aqui onde a gente mora também não tem. A gente tenta programar, né? Tipo assim, uma viagem que nem a nossa, em período de... Não sei se tem período de chuva onde a gente foi, mas enfim. Sim. Não teria como fazer, porque você não consegue fazer absolutamente nada, né? Sim, estraga mas bastante. Às vezes o clima surpreende, né? Às vezes ganha uma surpresinha assim no meio da viagem. E tem tempo pra mais uma pergunta, Fábio? Tem. Voltando pro motorhome. É que eu vou me lembrando, né? A questão de ergonomia do motorhome. Tu achou que tava legal, assim, tipo, atendeu bem a demanda de vocês? Ou, tipo, essa mesa que virava cama não funcionava muito bem pra mesa, tipo, não era muito confortável. Como é que tu viu essa questão ergonômica? Tirando a falta de espaço de circulação. E tirando, né, as alturas que batem. Não, eu acho que supre, assim, que nem a gente falou antes, para um motorhome, eu acho que supre completamente. Tanto é que a minha amiga grávida sobreviveu, conseguiu sobreviver lá dentro, assim, foi uma boa ideia. Mas é totalmente fora da nossa realidade, né? É uma coisa que a gente tem que tirar da caixinha, assim, e pensar que tu tá dentro de um carro com uma casa dentro, né? Então, mas supriu. Tipo, por exemplo, pra descer da onde a gente tava, a gente tinha que botar o pé no apoio da onde as pessoas estavam dormindo. Então, tipo, você tinha que acordar de madrugada, tinha que cuidar pra não pisar na cabeça das pessoas. Mas foi, assim, não é nada... Eu fico pensando quem vai ter essa vida nômade, né? Que vive dentro de um carro. Tem, né? Muita gente que trabalha no meio digital. Mas daí as pessoas se submetem a isso, né? As mas pessoas sabem mas que eu fico pensando a tua sanidade mental por quanto tempo ela dura. Porque a gente precisa de espaço, né? Até lembro que na faculdade eu estudei isso. Vocês também devem ter estudado. Que a gente precisa de um espaço mínimo. A gente precisa sentar aqui bem do teu ladinho e ficar o dia inteiro. Tu vai adorar, né, Adri? Daqui a pouco ela começa. Vai pra lá. Mas assim, e no geral, na maioria do tempo, quando a gente tava viajando, era só eu e minha amiga, né? Porque como os guris estavam se revezando, normalmente um ficava dirigindo e um ficava do lado, pra dar apoio, pra não deixar dormir.
fazendo companhia. Certo. Então, tipo, no geral, assim, no âmbito geral, era super, tipo, a gente conseguia jantar, almoçar, tomar Sim, café, funcional. super tranquilo. Sim. Era bem funcional, assim, era bem... Ah, legal, essa curiosidade eu tinha. Era de bem saber legal, assim. se funciona. Ah, eu adorei, assim, eu... O Fábio tá fazendo assim.